Hoje é o abençoado sábado. Neste sábado, vamos estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado O Convite de Deus. Com este tópico, vamos aprender a Palavra de Deus. Há numerosas igrejas no mundo, como a areia do mar. Não importa quantas igrejas tenham, somente uma igreja é convidada por Deus, que foi quem escreveu os 66 livros da Bíblia e é quem guia a humanidade ao céu. Essa igreja é a nossa igreja de Deus. Hoje, neste momento, vocês não estão se sentindo honrados? Através da verdade descrita nos 66 livros da Bíblia, Deus convidou todas as pessoas. Elas são convidadas, mas muitas não respondem ao convite. O que a Bíblia diz sobre suas razões? Eu comprei um campo e não posso ir. Estou ocupado com muitas coisas, por isso não posso ir. Muitas pessoas recusam o convite. Para piorar as coisas, as igrejas babilônicas ensinam uma data errada para o convite de Deus. Então, como as pessoas podem responder a isso? Deus disse: eu te convido, eu te encontrarei no sábado, a fim de nos abençoar. No entanto, eles mudaram para o domingo secretamente. Simplificando, o que eles fizeram? Eles impediram as pessoas de responder ao convite de Deus. Aqueles que responderam ao convite de Deus são os membros da nossa família de Sião. Pessoal, hoje não é o sábado, hoje é o Santo Sábado. Deus colocou sua promessa e planejou esse dia e fez uma aliança conosco. Deus nos chamou neste sábado. Ainda que Deus tenha aberto o caminho para todas as pessoas, a maioria recusa o convite por várias razões, mas nós temos aceitado. Por quê? Porque nós compreendemos que somos os pecadores do céu. É por isso que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 1, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós pecamos no céu e fomos expulsos para esta terra. Esses anjos pecaminosos do céu somos nós. A palavra pecado ou crime pode ser usada quando se viola algo. O que seria esse algo? A lei do céu. Nós violamos a lei do céu. Não foi um pequeno delito, foi um pecado sério e grave. Nossos pecados podem ser pagos apenas com a morte. Isso significa que nossos pecados são muito graves. Nós viemos à Terra depois de cometer tais pecados. Foi por isso que Deus estabeleceu na Terra a lei que remove nossos pecados. A lei que nos concede o perdão de pecados é a lei da nova aliança. Deus mandou seus filhos guardarem a lei da nova aliança. Se alguém afirma que não há problema em não guardar a lei, essa pessoa não está interessada no céu. É o mesmo que dizer que não estão interessados no perdão de pecados e na salvação. Em outras palavras, as pobres almas que irão ao inferno dizem isso. Nós aceitamos o convite de Deus. Por quê? Esse lugar é preparado por Deus para a nossa salvação. Deus nos convidou para nos dar o perdão de pecados. Deus nos chamou para vir, guardar o sábado, para que o caminho ao eterno reino dos céus possa ser aberto para nós. Sempre que pensarmos no sábado, não pensemos apenas superficialmente. Este é o 7º dia. Estou aqui para guardar o culto. Mas, ao invés disso, vamos pensar no seu precioso significado. Deus preparou este dia para limpar todos os pecados que cometemos no céu e para nos guiar à salvação.
Esse é um lugar muito especial concedido por Deus para as almas que se arrependeram e voltaram aos braços de Deus novamente. É por isso que não importa que evento importante ocorra no mundo, se for no sábado, não podemos trocar o convite de Deus por outra coisa, não é? Nós devemos entesourar toda a lei de Deus. Todas as leis de Deus foram estabelecidas para nós. Quando Deus nos deu a nova aliança, Ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de quem? De vós. Ele fez tudo por nós. Vocês acham que o pão e o vinho são necessários no céu? Deus fez tudo para nós, que somos pecadores. Deus fez a lei para nós, para nos convidar ao eterno reino dos céus. Quando pensamos em tudo isso, nós nunca devemos negligenciar o sábado. É uma legítima lei da verdade, não é? Davi, o escritor do livro dos Salmos, compreendeu isso e escreveu sobre a lei de Deus. Vejamos o livro dos Salmos. Salmo de número 119, verso 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos. Para isso Deus deu à humanidade a lei de Deus. Ele pediu a Deus que abrisse seus olhos para que ele pudesse ver as maravilhas da lei de Deus. Se os olhos de alguém estão fechados para a verdade, não importa quantas vezes vocês mostrem o convite do céu, dizendo: Deus te convidou para comparecer neste dia, a fim de o abençoar. Esse alguém não responde. A Bíblia é o convite que Deus nos enviou. Deus abriu as portas do eterno céu para aqueles que conhecem o valor das bênçãos celestiais e entendem o significado do convite de Deus. Deus permite todos irem ao céu. Nesta manhã, vocês pensaram apenas porque hoje é o 7º dia sábado, ou é o dia escrito na Bíblia. O significado do sábado vai além disso. Nós precisamos entender espiritualmente quão preciosas são todas as leis, regulamentos e mandamentos de Deus que observamos. Nós precisamos pedir a Deus, como Davi: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Porque Deus estabeleceu todas essas leis? Se Deus tivesse enviado todos esses pecadores do céu ao inferno e os tivesse destruído, teria sido muito simples e fácil. Nós precisamos ter fé e determinação suficiente para afirmar: Deus deu a nós, pecadores, outra chance. Como nós podemos ousar quebrar a lei de Deus novamente? Nós nunca violaremos a lei de Deus novamente. Está escrito que Deus nos deu a lei para a nossa salvação e bênção. Deus nos concedeu a lei para que possamos entrar no reino dos céus. É por isso que na Epístola aos Romanos, capítulo 8, diz que a lei de Deus é a lei da vida, certo? A lei do Espírito da vida é diferente das leis do mundo. É a lei que permite nos livrar do pecado. Deus estabeleceu a lei para lavar nossos pecados, para nos perdoar e nos guiar ao céu. Tudo isto por nós. Mas poucas pessoas no mundo aceitaram o convite. Apenas algumas dentre 7 bilhões estão percorrendo este caminho. Nós fomos convidados para o caminho da vida, para o caminho ao céu. Nós devemos estar muito orgulhosos disso. Somente aqueles que são convidados podem vir para Sião. Vamos confirmar, através da Bíblia, que todos vocês que vieram guardar o sábado são aqueles que são convidados por Deus. Vejamos o livro do Gênesis, capítulo 2. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 1 diz: assim, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera,
descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus descansou no sétimo dia. Por isso, é chamado de dia de repouso. A palavra hebraica Shabat significa descanso em português. Deus abençoou o sétimo dia e fez mais o quê? O santificou. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, os que são convidados por Deus devem fazer o que no sábado, designado por Deus? Eles devem vir. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou e convidou todas as pessoas para vir no dia em que Deus dá as suas bênçãos. Vamos confirmar mais no livro do Êxodo, capítulo 20. Deus enviou o convite para todas as pessoas do mundo através do capítulo 20 do livro do Êxodo. Vejamos o capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para fazer o quê? Para o santificar. Isso significa que eles devem ir ao encontro de Deus no sábado, certo? As pessoas do mundo vão às suas igrejas no domingo, após receber o convite de Baal. Eles ignoram o convite de Deus, que escreveu os 66 livros da Bíblia, que dá a vida e a respiração e que abre o caminho da salvação. Vejamos o versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor fez o quê? O Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Está escrito, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Neste santo e abençoado dia, Deus nos convidou para vir. Deus designou este santo dia. Deus abriu as portas do céu para que pudéssemos louvar e adorar a Deus neste dia. Tendo piedade de nós, Deus abriu o caminho para a humanidade receber a graça da remissão de pecados mais uma vez. Contudo, eles não estão respondendo ao convite de Deus. Embora seja um pequeno número, há pessoas na terra que ouvem a voz de Deus. Estas pessoas somos nós, os filhos de Sião. No sábado que guardamos, hoje, contém tal significado. Vamos confirmar isso através do livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, não os regulamentos de Baal, mas meus sábados. Pois é o quê? É sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O sábado é um sinal entre Deus e nós. Versículo 14. Portanto, guardareis o sábado, porque é o quê? É santo para vós outros. Não são todos que podem vir a este lugar, ainda que eles queiram. Este lugar é apenas para aqueles que são convidados por Deus. Apenas porque vocês querem, vocês podem entrar na Casa Branca? Quem pode entrar em tal lugar? Somente aqueles que são convidados. E mesmo que tenham sido convidados, eles não podem ir lá a qualquer hora, somente no horário marcado. No dia determinado, eles podem ir. Hoje, através deste sábado, nós somos convidados por Deus, graças à graça de Deus. Este é o dia em que Deus nos faz santos e nos abençoa. Nós somos os convidados neste dia de sábado. Contudo, pensem em todas as pessoas do mundo. Elas estão aceitando o convite de Deus? Ainda que clamem crer em Deus? Não, elas não estão. Vamos continuar com o versículo 14.
Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar, acontecerá o quê? Morrerá. Do ponto de vista espiritual, este é um dia muito santo, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém, o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua, nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e, ao 7º dia, descansou e tomou alento. Deus disse, é um sinal entre mim e vocês. O sábado confirma que Deus é nosso Deus e que somos o povo de Deus. Então, as pessoas que não aceitam o convite podem ser o povo de Deus? De acordo com os ensinamentos da Bíblia, aqueles que não guardam o sábado nunca podem ser o povo de Deus. Hoje, nós permanecemos em tal bênção de Deus. Nós não devemos apenas dizer, o sábado é o 7º dia, então vamos para a igreja. Deus disse, eu te abençoarei neste dia, já que Deus fez aliança conosco. Ele tornou este dia santo. Nós violamos a lei do céu e fomos expulsos para a terra. Nós nunca devemos violar a lei de Deus novamente na terra e ser jogados à eterna punição do inferno. Estou fazendo isso para resgatar vocês do inferno. Eu estabeleço essa lei para vocês. Estou permitindo esta aliança para abençoar vocês. Estou fazendo isso para a remissão de pecados de vocês. Quando vocês leem desde o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, não diz que Deus estabelece a nova aliança, leis e mandamentos para nos dar o perdão de pecados? Nós não devemos guardar o sábado apenas habitualmente, sem entender seu significado. Nós fomos escolhidos e convidados para este lugar de salvação como uma família celestial. Nem todos podem guardar o sábado, a não ser que vocês sejam chamados e escolhidos por Deus, vocês não podem ser convidados a este lugar. Então não vamos negligenciar esse convite. Vocês já se questionaram? Eu tenho um compromisso com o meu amigo. Eu devo guardar o sábado ou encontrar meu amigo? Tomem uma decisão. O que é mais importante? Para o que devemos viver? Não é melhor para vocês não marcarem compromisso no sábado? Deus nos convidou. Se pensamos superficialmente no convite, então isso é realmente errado. É uma ação sem sentido espiritualmente. Vejamos o livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 13, versículo 15. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda a sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e ele lhes disse, que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Como a Bíblia define o ato de profanar o sábado como algo mal? Que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Vocês vão contra a ordenança de Deus, suas leis e estatutos? Neemias, o governador, falou sobre esse assunto
muito seriamente. Vamos continuar com o versículo 18. Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel profanando o sábado. Ele quis dizer, não é porque vocês consideram o sábado a aliança de Deus, suas leis, regulamentos e estatutos superficialmente que vocês têm vivido como escravos em outros países. Versículo 19. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Pessoas como Neemias e Esdras prestaram grande atenção para não profanar o sábado. De acordo com as palavras de Deus no Antigo Testamento, não era permitido que as pessoas sequer cozinhassem em casa no sábado. Na sexta-feira, elas preparavam até mesmo a comida que iriam comer no sábado. É por isso que a sexta-feira é chamada de dia de preparação para o sábado. Um modificador é adicionado especialmente ao dia. Deus entesoura o dia de sábado imensuravelmente. Mas, naquela época, os gentios continuavam indo vender comida, sabendo que os judeus não faziam nada no sábado, nem mesmo cozinhavam alguma coisa. Como eles bisbilhotavam ao redor da cidade de Jerusalém para vender os seus bens, Neemias, o governador, ficou irado com eles. Como seus pais não guardavam o sábado, o mandamento de Deus, vocês estão nesta crise, sendo cativos de outras nações e perdendo a soberania. Não é? Como vocês podem praticar esse mal, profanando o dia de sábado? Vocês não sabem quão mal é profanar o sábado? A cena da sua firme resolução está registrada no livro de Neemias, capítulo 13. O sábado deve ser guardado sagradamente, não apenas em determinada época, mas até irmos ao céu. Vamos confirmar esse ensinamento no livro de Isaías, capítulo 56. Livro de Isaías, capítulo 56, versículo 1. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Nós viemos à Terra como pecadores celestiais. Como viemos à Terra, depois de quebrar as leis celestiais, Deus nos convidou para restaurar o reino dos céus na Terra através de suas leis. Que tipo de convite é esse? Deus nos concedeu a maneira de viver novamente e nos permitiu cumpri-la ao guardar suas leis. Uma das leis é o sábado que estamos guardando hoje. Assim, a respeito do convite para o sábado, nós não devemos apenas dizer, vamos porque é o 7º dia, e sim lembrar de quem nos convidou a este lugar. Se lembrarmos de quem nos convida para vir aqui, quem pode rejeitar o convite, dizendo, estou tão ocupado que não posso ir. Se realmente cremos que éramos pecadores, nós nunca podemos rejeitar o convite. Como podemos dizer, eu não posso ir? Ao invés disso, devemos pedir que nos convide mais. Nós fomos convidados para tal lugar abençoado. Eu faço tudo isso por vocês. Eu estabeleço essa aliança para vocês. Eu estabeleço essa lei para vocês. Todos os ensinamentos de Deus são assim. Nós devemos pedir a Deus com vontade. Por favor,
faça isso por nós. Mas, e se rejeitarmos o convite e nos afastarmos do sábado como uma desculpa? Estou ocupado no trabalho, então vou guardar a Páscoa da próxima vez. Se alguém diz isso, é porque ele não sabe nem sequer o significado da Páscoa. A questão atual que temos hoje é se o eterno reino dos céus será dado a nós ou não quando voltarmos para o mundo angélico. Apesar disso, muitas pessoas estão ocupadas fazendo coisas mundanas, considerando-as mais urgentes e preciosas. Quão pobres elas são! Elas rejeitam esse convite gracioso de Deus e se afastam dele. Pessoal, nós, todos os filhos de Sião, nunca devemos rejeitar esse convite de Deus. Não importa o que o mundo nos diga, mesmo que o mundo nos prometa uma barra de ouro, nunca rejeitem o convite de Deus. Então, Deus nunca fará vocês se arrependerem. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 56. Livro de Isaías, capítulo 56, versículo 2. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo, nem tampouco diga ao eunuco: eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus disse que Ele levará aqueles que guardam o sábado sagradamente para seu santo monte. Espiritualmente, isso significa que Ele nos guiará ao eterno reino dos céus. Ele está nos concedendo sua palavra de bênção. Irmãos e irmãs, agora nós todos recebemos esse convite de Deus. O que importa é se aceitamos o convite ou não. Deus disse que Ele nos deu o sábado como sinal entre Ele e nós. Então, o que aconteceria se nós fôssemos ao céu sem o sinal? Vejamos o Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqueles que se recusaram dar ouvidos ao convite de Deus dizem com uma voz insistente: ó Deus, por favor, permita-me entrar no céu. Por favor, permita-me entrar. Mas Deus sabe que eles não guardaram as leis do céu. Então Deus diz a eles: nunca vos conheci. Vejamos a cena onde Deus os rejeita. Versículo 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Todos eles fizeram conforme lhes agradou. Todos eles fizeram conforme queriam, sem seguir as leis que Deus estabeleceu para nos dar o perdão de pecados e a salvação. E no final, vieram diante de Deus e disseram: nós não fizemos tudo de acordo com Sua vontade? Fizemos tudo isso em Seu nome. Versículo 23. Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Por que Ele disse que nunca os conheceu? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Com isso, Jesus quis dizer: vocês que praticaram a iniquidade, vocês não guardaram as leis nessa terra. Então, se eu levar vocês ao céu, vocês desobedecerão as leis celestiais novamente e causarão um caos no céu, certo?
Guardar o sábado significa muitas coisas para nós. Significa que nós recebemos a aliança de Deus e suas promessas. Também significa que aceitamos o convite de Deus. Nós todos viemos aqui hoje em resposta ao convite de Deus. Como nós aceitamos o convite de Deus para vir aqui, Deus nos dá a promessa da remissão de pecados e nos conta as boas novas da salvação. Deus também nos ensina quão importantes são as leis do céu, não é? No Evangelho de Mateus, capítulo 7, contudo, eles dizem, Senhor, Senhor, você é nosso Pai, não é? Como um pai não conhece seus filhos? Mas o que nosso Deus diz, nunca os conheci. Se vocês fossem meus filhos, vocês nunca fariam isso. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ainda que haja numerosas igrejas no mundo, como a areia do mar, nós viemos aqui hoje para guardar o sábado. De quem nós recebemos o convite? Nós recebemos o convite de Deus. É por isso que Deus chamou o sábado de sábado do Senhor, ou de meu sábado. Jeová enfatizou repetidamente, meu sábado. Jesus também se referiu a si mesmo como Senhor do sábado, não é? Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 8. Porque o Filho do Homem, aqui o Filho do Homem se refere a Jesus, certo? O Filho do Homem é o quê? É o Senhor do sábado. Jesus não se referiu a si mesmo como o Senhor do domingo. Ele claramente se declarou como o Senhor do sábado, dizendo, através deste sábado, eu fiz uma aliança convosco e lhes dei como um sinal entre mim e vós. Por isso, através desse sábado, eu vos farei saber que eu sou Deus que os santifica. Assim, os que guardam o domingo sabem que Cristo Ansanron é o próprio Deus? Não importa quantas vezes eles guardam o domingo, eles podem aprender o fato de que a Mãe Nova Jerusalém existe? Nunca. Eles não podem entender nada. O Espírito e a noiva estão nos convidando para vir. Mas como eles podem responder ao convite e vir para o Espírito e a noiva sem conhecer quem são o Espírito e a noiva? Mas que tal nós? Nós todos viemos aqui hoje, certo? Aqui em Sião, nós damos graças a Deus Pai e a Deus Mãe, oramos a eles e os louvamos. Tudo isso é possível porque nós recebemos o convite de Deus. Vejamos outro versículo, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Preceitos ensinados por homens são doutrinas feitas por homens, são mandamentos que eles estabeleceram pelo seu próprio critério. Então, o que Deus diz? E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós adoramos Deus para que possamos ir ao céu, recebendo a remissão de pecados e sendo salvos, certo? Somente então nós podemos alcançar o objetivo da nossa fé. Há pessoas que não podem ir ao céu, ainda que vão à igreja diligentemente, que não podem receber a remissão de pecados, ainda que creiam em Deus fervorosamente, que não podem ser salvas, ainda que preguem sobre Deus seriamente. Eles são aqueles que não aceitaram o convite de Deus. O que os que rejeitaram o convite de Deus guardam? Eles guardam os mandamentos de homens, não os mandamentos de Deus. Seus ensinamentos são baseados nas regras feitas pelos homens. É por isso que Deus diz, em vão me adoram. Eles até deixaram de lado os mandamentos de Deus para observar suas próprias regras. Vamos continuar com o versículo 8. Negligenciando o quê? O mandamento de Deus. Rejeitando o convite de Deus. Guardais a tradição de quem? Tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Irmãos e irmãs, hoje nós recebemos o convite de Deus. Sendo assim, nós estamos em Sião, onde Deus habita. Nós não devemos guardar esse sábado apenas como hábito,
simplesmente cantando um novo cântico, orando algumas vezes e escutando os sermões. Se vocês olharem para este lugar com os olhos espirituais abertos, vocês verão Deus cuidando de todos vocês, junto com milhares e milhares de anjos. Eu tenho certeza que Deus aceitará alegremente nossa adoração como o sacrifício de Abel. Isso porque nós ouvimos a voz de Deus e aceitamos com disposição seu convite. Eu creio que vocês todos aceitaram esse convite com esta mentalidade. Ó Deus, você prometeu nos abençoar quando chegássemos diante de você hoje. Por isso creio que receberemos muitas bênçãos hoje. Vocês tornaram esse dia santo. Por isso, nós, pecadores do céu, queremos ser imensamente abençoados para que possamos nos tornar mais santos e limpos através deste sábado. Eu peço seriamente a todos vocês que gravem as palavras que Deus nos deu neste sábado profundamente em seus corações e entreguem o convite de Deus a outras pessoas, em vez de estarem apenas satisfeitos por terem aceitado este convite, para que vocês possam alcançar 10 talentos ao darem muitos bons frutos. Com isso, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.